Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe mais uma vez de termos a oportunidade de estudar a sua palavra. Eu sou o presbítero José, o canal é Semeando a Boa Semente. Estamos estudando a revista da editora Betel Dominical, o primeiro trimestre do ano de 2023. E nesse trimestre estudaremos o livro de Marcos, que traz o tema o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Eu quero agradecer você que já é inscrito nesse canal e peço, ajude-nos, compartilhe esse canal, esses vídeos, se inscreva, deixe o seu like e não esqueça de ativar o sininho para que todo vídeo possa ser avisado para você. Hoje nós estudaremos a lição de número 6, que será dada na sua igreja dia 5 de fevereiro. E o título da lição é a autoridade do servo. Nosso texto áureo. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Marcos capítulo 4, o verso de número 41. Verdade aplicada. A revelação acerca da autoridade de Jesus Cristo registrada nos evangelhos deve produzir em nós confiança e impulsionar-nos no compromisso da missão evangelizadora. Objetivos da lição são 3. Primeiro, evidenciar as manifestações da autoridade do servo. Segundo, expor a autoridade demonstrada pelo servo. E terceiro, apresentar a abrangência da autoridade do servo. E esse servo aqui, representado por Jesus, o servo enviado por Deus. Nossos textos de referência estão em Marcos, capítulo de número 4, do verso 35 ao verso de número 40. O verso 39 nos diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Então, Jesus, como Filho de Deus, como servo que veio, ele tinha autoridade sobre as forças da natureza. Nós temos aqui as leituras complementares. Eu aconselho você que acompanha esse estudo
Se você tiver a revista, pegue a sua revista. É bom que você leia toda a lição, as referências, e não esqueça de que a Bíblia, ela é o fundamento, ela é a fonte, ela é digna de toda confiança. Tem que estar presente no seu estudo. É o chão firme, é o alicerce principal. Se porventura você não tiver a sua revista em mãos, imprensa, você pode baixar ela no seu celular e acompanhar por completa, porque aqui a gente faz um resumo, mas na sala de aula ela é dado com uma exposição por completa da lição, e lá você tira suas dúvidas com o professor. Introdução. Vamos prosseguir no estudo acerca de Jesus Cristo, a partir do Evangelho de Marcos, focando um aspecto que faz a diferença, a autoridade de Jesus, a autoridade de Jesus. Veremos seu significado, sua demonstração e seus efeitos na vida dos discípulos de Jesus. Tópico de número 1. Autoridade sobre a natureza. Podemos aprender com Jesus que a autoridade é o direito e o poder de dar ordem e se fazer obedecer. Em geral, esta alusão se faz às pessoas que administram ou que desempenham alguma liderança. Nesse sentido, a presente lição objetiva é demonstrar que Jesus Cristo possuía a autoridade não apenas diante dos demônios, como também sobre a natureza e as enfermidades. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, mas é necessário ressaltar que o que ele fez diante da multidão, diante dos seus discípulos e dos seus acusadores, ele fez como servo, como homem, até mesmo porque tinha dezenas e centenas de profecias sobre a vida dele, e cada realização era também uma concretização e confirmação das profecias. Tinha que se cumprir. 1.1, o subtópico: autoridade sobre a tempestade. Esse milagre constrói uma abordagem motivadora, revelando-nos de forma admirável a divindade de Jesus. Podemos ver que os demônios que, ao demonstrar sua autoridade, podemos ver que, ao demonstrar sua autoridade, Jesus sobre a sua autoridade sobre a tempestade, Jesus se revelou como o verdadeiro Filho de Deus.
cujo poder se estende sobre todas as coisas. Nessa passagem, Marcos 4, 35 a 41, repousa a certeza de que exclusivamente aquele através do qual todo o universo foi criado é capaz de ter total controle sobre as leis da natureza. Então nós vemos aqui que Jesus, diante dos discípulos e na dificuldade dos discípulos, ele demonstrou a autoridade como servo diante da natureza, diante da tempestade. A Bíblia aqui não nos informa se esse episódio se deu antes de uma cura, antes de ele dar ordem aos demônios, porém, sabemos que se deu depois de um dos milagres extraordinários, que é a multiplicação. Então, é preciso nós observar que os discípulos não ficaram tão abismados com a multiplicação, mas ficaram muito perplexos com a autoridade de Cristo sobre as leis da natureza. A ponto de se perguntarem: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Alguns também se admiraram como ele tinha autoridade sobre os demônios, porque até aquela época não se tinha visto esse tipo de poder de Deus sobre um homem, dando ordem aos poderes das trevas e terem que obedecer. 1.2 A autoridade sobre o vento. Após ter compaixão da multidão, Marcos 6,34, e alimentar quase 5.000 homens, Marcos 6,44, Marcos registra que Jesus pediu que seus discípulos subissem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Então ele envolveu os discípulos na multiplicação, depois deu-lhe uma ordem para ir para o outro lado e ficou com a multidão. 1.3 A autoridade sobre as árvores. No Evangelho de Marcos, dentre os seus muitos escritos, encontra-se o momento em que Jesus amaldiçoa uma figueira. O que devemos nos atentar é que Jesus usa a figueira para demonstrar sua autoridade sobre a natureza. Marcos expõe que o servo, após sua entrada triunfal em Jerusalém, teve fome e, ao se aproximar de certa distância a uma figueira coberta de folhagem, ele aproximou-se dessa figueira
para ver se encontraria algum figo e se alimentar. Entretanto, encontrou somente folhas. A Bíblia nos mostra, nos revela e nos declara que nós fomos chamados para dar frutos. Não apenas viver momentos que possa trazer uma impressão, uma sensação de que somos, não. Nós temos que viver a realidade. Observe que ele tem autoridade sobre o mar, sobre o vento e sobre a árvore. E é bom ressaltar que esta autoridade ele deu aos seus discípulos. Mateus, capítulo de número 10, o verso de número 8, ele vai chamar os seus discípulos e outorgar-lhes poder e enviar-lhes a missão. Então, Jesus veio como servo nos mostrar que, como homem, conectados a Deus, nós podemos sim ter autoridade sobre determinadas circunstâncias da vida, enfermidade, situações que nos separam da sociedade, por exemplo, a lepra e a situação que nos arrasta, nos engana, nos cega, que é a força do mal, poder das trevas. Mas eu quero registrar algo aqui nessa primeira parte, que é bom nós observar e estar atento. Nós não podemos se conformar ou entusiasmar-se por ter autoridade no mundo espiritual através de Jesus. Não só isso. Todos nós somos sabedores que ele preparou um grupo e enviou para uma missão. E eles voltaram radiantes dos resultados e lhe trouxeram o relatório. E o texto vai nos dizer que Jesus disse para eles: alegrem-se, não porque os demônios lhes obedecem e podem curar os enfermos. Alegrem-se por ter os seus nomes escritos no livro da vida. Observe que isso é muito mais importante. Você pode conciliar os dois. Deus me chamou, te chamou, nos capacitou e nos enviou. Mas antes de enviar, ele nos discipulou e escreveu o nosso nome no livro da vida. Nós temos que olhar não apenas para as realizações que o nome de Jesus pode fazer através da nossa vida, mas devemos conciliar e colocar como suma importância ter o nome escrito no livro da vida. Porque existe um mal que assola a humanidade. O homem, de
toda classe, de toda camada social. Chama-se pecado. Não adianta eu exercer autoridade sobre demônios, sobre enfermidade, mas eu ser vencido por esse mal chamado pecado, que me distancia de Deus, que me engana o tempo todo. Então nós temos que estar muito atentos a respeito desses feitos e a respeito do que Cristo fez em nossa vida, nos libertando, nos livrando e nos dando vida e vida com abundância, e escrevendo nosso nome no livro da vida. Ponto 2. A autoridade sobre os demônios. Não há nada mais prazeroso do que a observação leve e aguçada de Marcos em querer nos mostrar que Jesus tem autoridade sobre os demônios. O que devemos nos atentar é que Jesus escolheu 12 discípulos e os designou com a mesma autoridade para pregar e expulsar demônios. Marcos, capítulo 3, o verso 14 e o verso 15. Uma autoridade reconhecida até pelos demônios. Percebe-se pelas páginas do Evangelho de Marcos que Jesus demonstra possuir autoridade total sobre os demônios. Marcos narra que Jesus, ao chegar à província dos Gadarenos, lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, que nem com cadeias o podia alguém prender. Marcos 5, de 2 a 5. O homem possuía o homem possuído pelos demônios viu Jesus ao longe e correu, adorou. Nessa hora, reconhecendo a autoridade do Filho do Homem, os demônios rasgaram-lhe, rogaram-lhe para que o não enviasse para fora daquela província. Marco, nesta hora, relata que andava ali pastando no monte, uma grande manada de porcos. Todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aquela manada de porcos, para que entremos nela. E Jesus logo lhe permitiu. Marcos 5, do 11 ao 13. Então nós vemos aqui que os demônios reconheceram a Cristo, e não só isso, mas reconheceram também a sua autoridade. Uma autoridade inquestionável. Uma vez mais, Jesus demonstra sua autoridade ao libertar um jovem lunático das garras dos demônios. É bom que se diga que o incidente da cura do jovem lunático ocorre após Jesus e os discípulos descerem
do monte onde ocorreu a transfiguração. Refugiando-se na narrativa do texto do Evangelho de Marcos, podemos dizer que o espírito maligno que tomava conta daquele jovem atuava de duas maneiras distintas para que aquele jovem não recebesse sua cura. Mas muitas das vezes a situação se intensifica e as pessoas ficam em desespero, totalmente dominada. Mas eu quero dizer aqui que não há situação, não há mal que Jesus não possa resolver. Em Gênesis capítulo de número 18 e o verso 14, há alguma coisa gloriosa demais que Deus não possa fazer? Lucas capítulo 1 e o verso 37, nada é impossível para Deus. Então Ele pode nos ajudar. E não só isso, Ele nos ajuda, nos liberta, nos transforma e nos capacita e nos dá autoridade. Como servo. E falando de servo, é importante ressaltar que nós, como servo, não podemos esquecer que o nosso lugar é de servo. A autoridade que nós exercemos não é nossa, é no nome de Cristo, é através do Espírito Santo, é através do exercício e da vivência da Palavra de Deus. 2.3 Jesus concede o poder de expulsar os demônios. É notório nas páginas do Novo Testamento que o Senhor Jesus não somente tem poder sobre os demônios, como também concede aos seus discípulos o poder para expulsar os demônios. Marcos capítulo 3, verso 15 e Marcos 16 e o verso 17. Pois nosso Senhor bem sabe que ainda há atividade demoníaca no mundo e pessoas que precisam ser libertas de espírito mau. E para isso, Ele escolheu 12, ensinou os 12, e os preparou para dar continuidade. Que pela graça e pela misericórdia façamos parte desse grupo e com essa responsabilidade. Então observe, Jesus começou e a determinação dele foi: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Esse não prevalecerá significa também não vai resistir
a igreja. Observe que no livro de Isaías, capítulo de número 61, a Bíblia começa dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim. É um versículo profético, é um versículo messiânico, sem dúvida nenhuma. Porque em Lucas capítulo 4, a partir do 18, vai se cumprir essa profecia, essas escrituras, no momento em que ele é chamado para ler na sinagoga. Acabando de ler, a Bíblia diz que todos com os olhos fitos nele, ele dá essa expressão: acabou de se cumprir o que vocês acabaram de ouvir. Mas, atualizando para os dias de hoje, nós temos como igreja, como servo de Deus, temos o Espírito de Cristo. E qual era o objetivo de que Cristo, de que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus? Era para libertar os cativos. É para abrir os olhos do cego e abrir os ouvidos dos surdos. E assim foi feito. Então, através do Espírito Santo, através da mensagem do Evangelho, através do poder do nome de Jesus, as portas que aprisionam as pessoas, seja ela qual for, pelo mundo espiritual, pelas consequências da vida, a igreja ainda está na terra para quebrar ferrolhos, despedaçar trancas de bronze e libertar os cativos. Para isso ele nos deu autoridade. Ponto 3. Autoridade sobre as enfermidades. Contemplamos no Evangelho de Marcos Jesus enviando seus discípulos para apregoar o Evangelho e anunciar o reino de Deus. Se bem observado, ao mesmo tempo em que o Senhor os envia, também lhes concede autoridade para pôr as mãos sobre os enfermos e os curar. Nós temos que ser muito cautelosos e cuidadosos, porque isso aqui não é adquirido por esforço humano, é dada por Deus através de Cristo Jesus. Subtópico 3.1: autoridade sobre todas as doenças. O Evangelho de Marcos é essencial para a abrangência do estudo sobre a autoridade de Jesus. Conforme observando nas Santas Escrituras, durante o seu ministério terreno, Jesus curou muitos doentes, exceto em Nazaré, onde curou alguns poucos enfermos pela incredulidade do povo. A falta de fé gera descredibilidade. Mas mesmo assim, ainda Jesus fez algumas coisas no meio deles. 3.1: autoridade sobre... é o que eu li. 3.2:
o legado da autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Temos visto que a ação de curar está presente desde o início do ministério de Jesus. Vemos em Marcos 1, 21 a 39, um verdadeiro resumo do ministério de Jesus. Ensino, cura, pregação e expulsão de demônio. Na sinagoga em Nazaré, Jesus lê a profecia de Isaías e disse que se cumpriu nele, ungindo e enviando para evangelizar e curar. Acabei de citar esse episódio e para isso ele veio, para desfazer toda força contrária à vida. Mas acredite, irmão, a Igreja de Cristo ainda está na terra para exercer esse papel. E como representante de Cristo, como representante do reino de Deus, nós não podemos negligenciar, recuar, porque é muito sério o que temos da parte de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos dispenseiro. Nós temos que ter algo de Deus a oferecer. A autoridade foi nos dada. Autoridade para levar esperança a muitos. Marcos registra uma série de milagres realizados por Jesus. Este evangelho possui extraordinários milagres narrados como exemplo do poder de Jesus Cristo. Ele fez diversos milagres. E ele fez na presença dos seus discípulos. Entendo eu que quando Jesus realizava esses prodígios e os discípulos contemplavam, eles estavam aprendendo na teoria, mas estavam aprendendo, vendo como Jesus realizava, e como nós sabemos que no milagre da multiplicação, ele envolveu os discípulos. Porque era como que se Jesus estivesse dizendo para eles. E em alguns momentos ele disse: o que vocês estão aprendendo aqui, depois da minha volta para o Pai, é vocês que vão fazer. Então nós temos um papel fundamental, um papel de uma grande relevância, um papel de muita importância para a pessoa, para a família e para a sociedade. E por que não para as nações? Como é que os pecadores, as famílias, os desprovidos e os da margens da vida vão conhecer a grandeza, o amor,
a justiça e a bondade de Deus se nós, eu e você como igreja, não exercer o seu papel. E a preocupação não é apenas com ações demoníacas, não é apenas com enfermidades, não. A preocupação da igreja tem que ser anunciar o Evangelho do conhecimento de Deus, para que cheguem ao arrependimento e recebam o perdão, a libertação e a salvação da parte de Deus. Mas para isso é preciso que a igreja volte ao primeiro amor. A preocupação com as almas, volte ao foco, porque Lucas, capítulo de número 19, o verso de número 10, a Bíblia registra que o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se tinham perdido. Ele não veio apenas libertar, ele não veio apenas curar, ele veio restaurar a reconciliação do homem dominado pelo pecado e distante de Deus. É por isso que ele fez questão de enfatizar com convicção: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Ela é luz, ela é o baluarte, ela é a coluna da verdade. E está falando daqueles que foram chamados por Deus, eu e você. Além de libertar os cativos, tem que libertar os oprimidos também. Os escravos do pecado. Para isso, tem a mensagem das boas novas de Cristo, do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Meu irmão, minha irmã, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, nos encoraje, nos impulsione e que nós como igreja, como servo, venhamos de desenvolver o nosso papel como está escrito em Filipenses capítulo 2, o verso 15, como astros e como filhos de Deus, brilhando no meio de uma geração corrompida e depravada. Mas se eu e você, como igreja, exercer o papel pelo qual nós fomos designados, pode ter certeza que muitas vidas serão alcançadas, muitas vidas serão libertadas, muitas vidas serão restauradas e renovadas e inseridas no reino de Deus. E a qualquer momento seremos levados de volta para casa.
Nós vivemos momentos trabalhosos. Querido, quero lhe dar um conselho importante. Não fique ouvindo apenas o que falam por aí. Não. Seja instruído pela palavra de Deus. Para que você não seja apenas um ouvinte, mas seja um soldado preparado, seja um participante. Seja um servo fiel ao seu Senhor.